Olá, vamos falar agora dos limites laterais. Eu tenho só uma ressalva com os limites laterais, que é enquanto a simbologia, por causa deste maisinho e deste menusinho. Como assim? Se você pensar que é positivo e negativo, você dança, tá? Então, nós não podemos pensar em positivos e negativos aqui quando tem essa simbologia. Nós temos que pensar em limite pela direita, em limite pela esquerda. Essa é a verdadeira significação desse mais e desse menos para limites laterais. Bom, então o que é o limite pela direita? Observe a seta em vermelho. Essa seta em vermelho exatamente diz que é pela direita. Mas repare que se você pensar pela direita, a seta para a direita, você também tem um equívoco. O que você tem que pensar? Que são os valores que se aproximam de A pela direita, certo? Então, este é o limite pela direita. Já o limite pela esquerda são os valores que se aproximam de A pela esquerda, né? Então, vamos observar isso, esse limite à direita e esse limite à esquerda. Vamos entender, então, por um exemplo, né, de função que a gente consegue enxergar mais ainda. Eu tenho uma função, vou colocar aqui um esboço de um gráfico para a gente entender melhor. Eu tenho uma função e essa função é igual a x quando x maior do que 1. Então, 1 e 1, a gente já pode colorir a bolinha, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4 e assim sucessivamente. Então, ela já tem esse comportamento quando x maior ou igual a 1. E ela é x menos x quando x menor do que 1. Então, 1 menos 1, bolinha aberta, certo? 0. Então, eu tenho um comportamento dessa função da seguinte maneira. Bom, reparem que essa é a construção deste gráfico. Agora, vamos entender os limites laterais. Primeiramente, vamos pensar no limite com x tendendo a 1 pela direita. É assim que a gente lê, viu, pessoal? Tendendo a 1 pela direita. Então, exatamente esse tendendo a 1 pela direita, né? Nós temos essa determinação aqui. Então, quanto mais se aproxima de 1 pela direita, mais a função se aproxima de 1. Concordam? Bom, agora vamos pensar no limite de x tendendo a 1 pela esquerda de f de x. Então, do lado de cá agora é tendendo a 1 pela esquerda, ou seja, quanto mais se aproxima de 1 pela esquerda. Quanto mais o x se aproxima de 1 pela esquerda, mais ele se aproxima de menos 1. Observem? Então, o que acontece aqui? Nós temos limites laterais diferentes. E quando a gente tem limites laterais diferentes, a gente pode afirmar que essa função não tem limite. Então, só para entender melhor, né, dizemos que o limite de uma função existe se e somente se os limites laterais são iguais. Os limites laterais têm que ser iguais. Se não forem, essas funções não têm limites. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.